Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes no nosso santuário de Nossa Senhora das Dores, irmãos e irmãs, participando e celebrando conosco através das redes sociais, nós vivendo a mística do tempo comum, somos convidados a perceber esta presença de Deus no nosso cotidiano, em meio às coisas mais simples que nos acontecem no nosso dia a dia, nós também podemos perceber esta presença do Senhor, não apenas nos grandes acontecimentos da vida, nas grandes festas, mas também no dia a dia, no comum, nós vamos fazendo a vida acontecer e também vamos caminhando com Jesus, contemplando a sua presença sempre próxima de cada um de nós. Hoje nós escutamos o relato do chamado de Mateus. É um texto bastante interessante e bem no comecinho do Evangelho, o evangelista, próprio Mateus, descrevendo a cena, diz: Jesus estava passando e viu Mateus assentado no lugar onde ele trabalhava, no telônio, na coletoria de impostos. Ele vê Mateus e o chama: segue-me. E nesse versículo nós podemos tirar um verbo que perpassa todas as leituras de hoje, que é o verbo olhar. E nós podemos pensar no olhar de Jesus, no olhar de Mateus e também no olhar das pessoas que lá estavam e no nosso olhar. Interessante, e o grande padre Antônio Vieira, grande pregador do período barroco brasileiro, veio lá no século XVII, num dos seus sermões, Sermão das Lágrimas de Pedro, ele diz assim: todos os sentidos têm um ofício, só os olhos possuem dois ofícios, ou seja, duas missões. Padre Antônio Vieira diz: o ouvido escuta, o tato apalpa, o paladar degusta, o olfato sente, mas só os olhos possuem dois ofícios, ver e chorar. Com os olhos nós podemos contemplar a maravilha da criação, a maravilha que é viver, e é também com os olhos que nós podemos expressar o sentimento mais humano que pode brotar do nosso coração quando ele é verdadeiro, que são as nossas lágrimas, que também são uma forma de oração. Então, quando nós pensamos nesse encontro de Jesus com Mateus, nós podemos imaginar a troca de olhares que aconteceu ali. E a gente sabe a força que tem o olhar, aquele olhar que pode repreender, aquele olhar que pode encantar, o olhar que pode nos chamar a atenção para algo. Às vezes, pai e mãe só dão uma olhadinha assim de lado e a criança entende. É quando a gente está apaixonado, aí amanhã, dia dos namorados, do jeito que você me olha, vai dar namoro. A gente sabe, quando, o que o olhar significa, o que o olhar quer demonstrar. E assim foi o olhar de Jesus para Mateus. Foi um olhar cheio de vida, de esperança, de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar amoroso. Jesus nunca repreende, Jesus acolhe. E Mateus, como tinha um ofício muito importante, com certeza estava acostumado a olhar para as pessoas de um jeito mais altaneiro. E ele fica assustado quando Jesus o olha. E aquele olhar foi decisivo, porque o olhar de Jesus é transformador. Fez com que Mateus mudasse de vida. Na mesma hora, Mateus deixa o seu trabalho e vai seguir Jesus.
E aí Jesus então vai para a casa de Mateus e eles se reúnem ao redor da mesa. E aí nós vamos nos deparar com o olhar de reprovação das outras pessoas, porque Jesus acolhe a todo mundo. Estão lá os pecadores, Mateus, publicanos, fariseus, todo mundo entra na casa de Mateus. Todo mundo pode ser acolhido na comunidade de Jesus. A salvação é para todos. É o presente que Ele quer nos ofertar. Mas nós é que podemos acolher ou recusar esta salvação de Jesus. Mas Ele nos oferece como um grande presente. E esta esperança nos alegra e nos ajuda a viver. Como São Paulo descreve de maneira tão bonita sobre Abraão, que é algo que também nós podemos dizer, Abraão esperou contra toda humana esperança, porque a sua esperança era a esperança de Deus, a esperança da fé, a esperança de que nós não estamos sozinhos e que muitas vezes as pessoas podem não saber dos nossos problemas, do tanto que a gente batalha para ser melhor, mas Deus sabe, Deus é que vê o nosso esforço. E como nós cantamos no Salmo, olha que beleza, a todo homem, a toda pessoa que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, quando nós vivemos uma vida reta, procurando ser misericordiosos, procurando ter esse olhar de Jesus, os nossos olhos também verão a salvação que vem de Deus. E Ele nos ensina que o mais importante é a misericórdia e não os sacrifícios. O mais importante não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas a qualidade, né? O quanto de amor, o quanto de misericórdia nós colocamos nas coisas que nós fazemos. E esse olhar de Jesus, então, nos impulsiona a mudar, a sermos mais humanos, mais fraternos, mais misericordiosos, mais semelhantes a Ele. Tem aquela prece, né, que a gente reza ao coração de Jesus, que o nosso coração seja semelhante ao dele, mas nós poderíamos rezar também que o nosso olhar seja semelhante ao olhar de Jesus, que o nosso falar seja semelhante ao falar de Jesus, que o nosso caminhar seja semelhante ao caminhar de Jesus. E por fim, eu gostaria de partilhar um pequeno poema que foi escrito por um ex-professor meu, que já faleceu. Ele se chamava Luiz Gonzaga Tomasi, deu aula para mim na filosofia. E ele primeiramente foi seminarista dos Sedentoristas, depois deixou o seminário, se casou, mas foi uma pessoa que muito dedicou à igreja e ajudou na formação de muitos padres da nossa diocese, das dioceses vizinhas, e estudamos lá na PUC Minas. No Cristo há passares tão diversos. No Cristo há passares tão diversos. Há olhares tão estranhos, há amores quase incompreensíveis. Só o mesmo sempre é o pedir. Estejam atentos àquele passar, tranquilizem-se naquele olhar, correspondam àquele amar, tornem missão aquele pedir, que mais parece súplica, que não lhe suceda que os embates e as angústias da vida lhes arrefeçam a vontade, nem lhes assustem o generoso coração. Na alegria de viver e de servir, e na abundância da graça, sejam felizes, imensamente felizes. O nosso olhar se dirija a Jesus e se mantenha sempre no Senhor. Cantemos.
O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Mais uma vez. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Amém.